Nos últimos dias, os brasileiros receberam notícias nada agradáveis. O preço do gás de cozinha subiu e as bandeiras tarifárias na conta de luz voltaram a ser cobradas. Em Cuiabá, a população também viu o preço do etanol subir em média 30 centavos nas bombas. Por isso, no quadro Momento da Economia de hoje, vamos discutir os impactos de todos esses aumentos no orçamento doméstico da população, além de dar dicas sobre como otimizar o uso desse recurso. Então, por isso, vamos conversar agora ao vivo com o parceiro da TV Record, o economista Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, imenso prazer. Os percentuais aí desses aumentos, dá para a gente quantificar? Tá, vamos começar pelo gás de cozinha, né? O que mais afeta os assalariados que tem aí renda mínima aí entre 1 e 3 salários mínimos. Esse aumento que vai chegar para os consumidores em torno de 70 centavos. Se você pegar o preço médio do botijão, que custa hoje, o botijão residencial, que custa R$70, esse aumento chega a 10%. Ou seja, a Petrobras, o governo federal, vem alegando o seguinte, que esse aumento é para manter custo de logística que ele vinha administrando das refinarias, e as refinarias resolveram repassar isso para os distribuidores, em torno de R$2 a R$4. E o aumento na refinaria chega em torno de 4%. O que chega na ponta para os consumidores finais, né, que aí você acaba toda a população sendo afetada, um aumento médio aí de 10%. Frente ao atual cenário em que as pessoas estão passando por dificuldade de desemprego, aumento de inadimplência, isso é um pouco quanto inadmissível. Vamos chamar de uma ressaca após o período eleitoral. Pois é, esses aumentos acontecendo pós as eleições. Por que não foi antes da eleição? Para não interferir no resultado da eleição, não interferir ainda mais no comportamento do eleitor que votou bastante em branco, nulo e se absteve de votar? A gente analisa, se for analisar a questão macroeconômica da política, você analisa que isso faz sentido, esses fatores dos processos eleitorais e também a questão da votação da PEC. Né? A PEC 241? A PEC 241, que limita os gastos do governo. Imagine você tendo qualquer problema estrutural de aumento de preço no meio a uma medida tão importante do governo federal, que é a aprovação da lei da PEC 241, que limita os gastos. Então você tem fatores políticos que acabam influenciando diretamente, que é o principal do meu ponto de vista, mas do ponto de vista eu vejo que isso acaba afetando ainda mais os consumidores de uma forma geral, porque são eles vai entender custo de defasagem de preço de mercado, custo operacionais da distribuidora para a refinaria. Quer dizer, o que o consumidor tem a ver com isso? Né? Vai pagar no final um custo a mais que vai ter que caber no orçamento. Esse é um problema do Brasil porque tributa-se o consumo, né? Transfere sempre para o consumidor final, para o povo que paga a conta final. Quer dizer, quem está no meio ali da equação não paga a conta. Quem paga é o consumidor, sempre o consumidor final. A gente poderia inverter isso no Brasil? Taxar a renda, por exemplo, ao invés de ficar taxando o consumo? Claro, eu acho que no Brasil, Antônio, precisava definir e dividir as categorias, as classes predominantes no país, principalmente se a gente for olhar pelo salário, né? Vamos colocar aí uma média, imposto diferenciado para quem ganha de 1 a 5 salários, de 5 a 10 e por aí, você mantém o ponto de equilíbrio. Agora, eu dou um aumento igual para quem ganha 10 salários mínimos, um aumento para quem ganha 1 salário mínimo. Quem que vai pesar mais no orçamento? É aquele que ganha menos. Infelizmente, essa equação precisava mudar. Agora, desse aumento, o que chama mais atenção também, quer dizer, eu citou aí o caso do gás de cozinha, porque todo mundo consome. Mas a conta de luz também é outro problema aí, porque nós tivemos aquela história da bandeira vermelha, caiu para a bandeira amarela, voltou a verde e agora volta a bandeira amarela de novo. Por que isso? Ficou na bandeira verde 7 meses, né? Desde o mês de março ou abril de 2016. O que a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, alega é que está faltando água, está faltando chuva e esse fator acabou influenciando para que as usinas acionassem as termas que usam como queima o combustível. E aí aciona essas termas, acaba gastando mais, o custo operacional aumenta e aí esses preços acabam sendo repassados. Agora eu começo a analisar o seguinte, choveu, a gente vê tanto questão de chuva aí no Brasil todo e ainda nesse período do ano, a alegação principal é que faltou chuva, as usinas estão trabalhando no seu estrangulamento
mínimo, e aí você tem que reverter ligando termas que usam com um subsídio mais caro, que é o combustível, e aí você repassa para quem novamente? Para os consumidores. Mais uma vez, a gente está na mesma situação. Aumenta problemas estruturais, problema de reajuste de preço, defasagem de mercado, passa para os consumidores. E isso, Antônio, sem contar nos combustíveis, né? Obrigado aí pela presença. A gente pode continuar esse assunto semana que vem. Um abraço. Eu que agradeço. Um grande abraço.